Olá, seja muito bem-vindo à Metamorfose Corpo e Mente. Eu sou Cineia Bortolini e hoje vamos falar um pouquinho sobre críticas e como elas impactam na nossa vida, como elas podem nos paralisar e nos fazer desistir de algo. Lembra do videozinho que eu postei da história do Walt Disney? Que ele recebeu duras críticas quando ele foi apresentar o projeto dele para a MGM? Pois é, que disseram que um rato iria assustar as mulheres. Pois é, que coisa, né? Então, já pensou se ele tivesse desistido? Será que a Disney existiria? Será que o Mickey seria um dos personagens mais famosos do mundo? Hum, Será? Será que alguém teria copiado a ideia dele? Não se sabe. Bom, então, eu tenho certeza que assim como você já deixou de fazer algo por causa das críticas. Eu já deixei muito. Numa época em que eu tinha pouca experiência, numa época em que eu tinha muitos medos e receios, tá? E hoje, sim, me arrependo, né? Algumas vezes, quando eu fico refletindo, eu fico pensando, poxa, se eu tivesse feito, se eu não tivesse aceitado as críticas, se eu não tivesse o medo, né? Mas e por que que a gente aceita essas críticas? Tem isso também, porque a gente tem uma dependência emocional. Quando vamos fazer algo novo, né? É normal que a gente tenha um pouco de medo. Isso faz parte do ser humano. O medo é uma coisa boa, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre o medo, mas ele é uma coisa boa, sabia? Não é ruim. A não ser que passe dos limites. Mas um dia eu vou explicar para você por que que o medo é bom. E aí, a dependência, né? Quando a gente vai fazer algo novo, a gente quer saber se vai dar certo. E nessa ansiedade, a gente começa a perguntar para as pessoas: olha, eu vou fazer tal coisa, o que que você acha? E aí está o problema. Porque as pessoas, elas vão dar a opinião delas, mas elas vão dar uma opinião da qual muitas vezes não estamos preparados. Só que muitas vezes vai ser uma opinião negativa, porque vai fazer você ver por um outro ângulo, fazendo você paralisar. E aí é aonde você tem que se fazer 3 perguntas. Eu conheci pessoas que hoje são frustradas porque dependeram da família, né? Muitas pessoas diziam assim: "Ah, porque minha mãe não me ajudou, porque eu tinha que fazer sozinha, porque ninguém me incentivou". E aí é o X da questão. Entra a dependência e entra tempos depois uma frustração, tá? Então, quando alguém vem lhe criticar, nós temos que fazer 3 perguntas. Quem lhe criticou? Quem é essa pessoa que está na sua frente lhe dando uma crítica? Hum? O que essa pessoa já fez na vida para poder lhe criticar? Para poder lhe falar algo? E quando essa pessoa lhe critica, que a crítica é negativa, ela lhe dá a solução? Ela diz: olha, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assim. Ela complementa essa crítica? Ou ela só critica? Ela só coloca o lado negativo? Porque se ela coloca só o lado negativo, você começa a paralisar. Porque ela começa a ter o poder de influenciar você. E aí você começa a dizer, bah, é verdade, vai ser difícil, eu não vou conseguir. Quantas vezes não passamos por isso, né? Segunda pergunta. Por que criticou? Por que essa pessoa lhe criticou? Vocês estão na mesma sintonia? Essa pessoa, ela já fez algo parecido com aquilo que você quer fazer? Ela tem conhecimento no assunto do que você quer fazer? Porque toda vez que você pede uma crítica para alguém que já passou pelo que você vai passar, porque afinal você está começando, ou pelo que você está passando, essa pessoa vai fazer você ver por um outro ângulo, porque essa pessoa já passou pelo que você vai passar. Então ela vai lhe dar uma outra visão. Ela pode até lhe dar uma crítica negativa, mas ela logo vai mostrar a solução para você. Tem diferença nisso, pessoal.
Terceira, em que momento essa crítica é válida? E essa é uma pergunta muito forte. Eu vou dar um exemplo. Antes de realizar um projeto, eu conversei com 2 pessoas. Ninguém sabia, só 2 pessoas. E essas 2 pessoas não se conhecem. Chamei as 2 para tomar um chimarrão e conversei e apresentei o meu projeto. Uma dessas pessoas é um grande profissional, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa assim de um conhecimento que, meu Deus, e de uma simplicidade também. E essa pessoa me fez algumas críticas, mas também ela me fez perceber por um outro ângulo, muito positivo, claro, algo que eu não estava vendo. E virou uma chave aqui na minha cabeça. Então foi super válido. A outra pessoa é um perfil mais sensível, é uma pessoa assim, que eu gostaria que desse um feedback, vendo os meus vídeos, vendo aquilo que eu estou fazendo de uma forma diferente do que a primeira pessoa. E também essa pessoa me deu algumas críticas, mas também me deu soluções. Então aí é que a crítica é válida. Então é ali que nós temos que cuidar. Toda vez que a gente estiver diante de pessoas que criticar o nosso trabalho, você tem que se fazer essas perguntas. Quem está lhe criticando? Quem é essa pessoa? O que ela já fez? E essa crítica é válida? Eu tenho certeza que se você começar a fazer essas perguntas internamente, você vai mudar muito a sua forma de pensar. Então, não se esqueça, as críticas, elas têm um enorme poder sobre as pessoas. E a gente tem que aprender a administrar essas críticas, certo? Porque não é de qualquer um que temos que aceitar, tá? E muitas vezes elas impactam no nosso psicológico, porque a gente acaba desistindo daquilo que a gente quer fazer e às vezes lá na frente a gente tem uma frustração. E quando a gente dá ouvido para essas críticas negativas, a gente deixa de fazer as coisas que é para nós mesmos, né? E para o nosso futuro, e que muitas vezes vão impactar positivamente na vida de muitas pessoas. Então, hoje espero ter ajudado você um pouquinho mais sobre as críticas, certo? Então, um beijo e fica com Deus. E até o próximo vídeo.